Olá, bom dia! Mais um 77 com dicas de movimentos seguros para você fazer em casa e preparar o seu corpo para os movimentos do dia. Hoje eu vou dar uma dica de como intensificar o abdominal e mesmo assim protegendo a coluna. Ontem falei um pouquinho de facilitar o abdominal, né? Aprender aonde que faz a força, como se faz a força, né? Não colocar a força no lugar que não é para colocar, né? E hoje então vamos dar uma dificultada nele. Já fizemos alguns exercícios parecidos, então hoje vamos dificultar um pouquinho, né? Mas sempre lembrando de proteger a coluna, lembrando de evitar dores, né? Se você estiver fazendo e sentir dor, interrompa, mande sua dúvida para mim, mande o que aconteceu para mim, eu vou tentar te ajudar para você não ficar parado, não deixar de fazer atividade porque acha que não pode mais fazer, eu não posso mais fazer tal coisa porque eu tenho dor. Não é assim que funciona, o jeito que tu faz aquele movimento é que não tá legal. Então, e é muito difícil da gente identificar sozinho. Às vezes a gente precisa da ajuda de alguém. Às vezes a gente está lá fazendo e acha que está arrasando, que está fazendo muito bem. Mas a gente precisa da ajuda de alguém, do olhar de alguém para dar aquele toque. Não, olha ali, ó. Tu tá virando um pouquinho pro lado, tu tá inclinado, tu tá... E a gente não percebe, a gente acha que tá... Porque na memória da gente, nós estamos na postura correta, alinhados e fazendo força igualmente dos dois lados, né? Então é interessante da gente ter essa troca. Então é importante vocês mandarem essa dúvida para mim, para que eu possa ajudar, né? Então manda a tua dúvida que eu te retorno tentando te ajudar, né? A gente vai trocando, tu vai conseguindo fazer, porque não fazer mais é que vai te dar mais dor, né? Não fazer mais tal exercício, tal atividade, eu não posso mais, eu tenho que botar na minha cabeça que eu não posso mais. Não, gente, isso não existe. Tem que botar na cabeça que tem que mudar o jeito de fazer. Agora eu não sei como fazer, então manda pra Marta. A Marta vai te ajudar. Manda aí pra mim que eu te ajudo, com certeza. Acordar, né, gente? Acordar, cafezinho é bom pra acordar. E aí, a gente vai ficar nessa... Deixa eu ver aqui. Nessa posição aqui, que eu acho que eu vou aparecer toda. Eu tô com a minha coluna toda no chão, tá? Acomodei bem ela, senti desde as escápulas aqui, encostadas no chão, até o meu quadril, ele tá todo no chão, tá? E a coluna tá bem acomodada. Se eu fizer esse movimento, eu tô isolando o meu pescoço, né? Na hora de subir, né? Para eu não fazer a força aqui. Quando eu trago o queixo em direção ao meu peito, eu isolo o meu pescoço para não ficar botando a força no pescoço, tá? Então lembra de fazer abdominal sempre com essa posição da cabeça, porque facilita, tá? Se eu levanto aqui, eu já sinto que a minha barriga já fez... Bom dia! Eu já sinto que a minha barriga fez uma forcinha, tá? Mas a minha coluna, a maioria dela tá no chão, eu só levantei a cervical, tá? E ainda levantei ela de uma maneira segura. Se eu levantar a cabeça e os braços, eu sinto que a minha barriga fez mais força. Tá bom isso? Se eu levantar a minha cabeça, um pouquinho do peito, e os meus braços, e uma perna, eu sinto que eu fiz mais força. Se eu levantar a cabeça, os braços, a outra perna, eu sinto que a força foi para o outro lado. Se eu levantar a cabeça, os braços e as duas pernas, eu sinto que eu fiz bastante força. Agora, se eu levantar nessa última posição e ainda atrapalhar a minha estabilidade, eu vou fazer bem mais força. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Levantei aqui, coluna tá firme, aqui, e aí eu vou balançar meus braços.
Vou balançar meus braços e vou ficar contando quantas respirações. Lembra que a barriga encolhe quando o ar sai? Aí eu faço umas 10 respirações e volto. Se eu não conseguir 10, eu faço quantas eu conseguir, volto e descanso. Eu respeito essa fase do cansaço justamente para eu fazer da forma mais igual os primeiros e os últimos. Porque o que acontece quando a gente fica cansado, a gente vai fazendo um pouco mal feito, sabe? Os últimos. Aí os primeiros já não são iguais aos últimos. Daí não fica, a qualidade não fica boa, tá? Então para, descansa e continua depois. Não vai ficar menos intenso se tu fizer isso. Simplesmente vai ficar com mais qualidade. E aí, a gente, nesse movimento aqui, a gente já está recrutando bastante o abdômen. Aí a gente pode trabalhar um pouquinho a coordenação motora. Vamos fazer uma tesoura com a perna, tá? E fica lá com a mão. E a coluna, tá a maioria dela encostada no chão. E eu trabalhei até as pernas junto. E aí no finalzinho, cai joelho para um lado e cabeça para o outro, pode virar a palma da mão para o teto, para dar uma relaxada no abdômen, na musculatura do tronco, que estava trabalhando bastante, né? Vai lá, dá uma descansada, dá uma respirada fundo, volta, pro outro lado. Volta. Então essa é a dica que eu dou para intensificar o abdominal, né? Ontem a gente facilitou o abdominal, um dia, e hoje nós intensificamos o abdominal. Sempre pensando em não promovedor, né? Sempre promover só a função, né? Ganhar força, ganhar amplitude de movimento, ganhar agilidade, né? Para fazer as coisas do dia a dia sem ter problemas no final do dia, né? Então, essa é a dica do 7-7 de hoje. Amanhã tem mais 7-7 às 7h07 da manhã, com dicas de movimentos seguros para você fazer em casa e preparar o seu corpo para os movimentos do dia. Até lá, tenha uma boa sexta.